Meu filho está com febre, e agora? Você sabe por que ela acontece? Quais cuidados devemos ter quando ela ocorre? Quais são os sinais que você precisa ficar atento para buscar ajuda médica ou levar a criança ao pronto-socorro? Quais são os critérios de gravidade quando a febre persiste? Me acompanhe, continue nesse vídeo para saber tudo sobre febre em crianças. Meu nome é Cássia Andrade, eu sou médica, especialista em pediatria e esse canal é para você que tem dúvidas sobre as principais doenças que acometem as crianças até os 5 anos de idade. Se você tem alguma dúvida, se você tem dúvidas sobre quando procurar atendimento médico, sobre quando levar sua criança ao pronto-socorro ou em quais casos elas podem ser cuidadas em casa com tranquilidade, continue aqui que eu vou te explicar tudo sobre isso. Febre em criança. Por que ela acontece? Então, gente, a febre é uma defesa natural do corpo a qualquer tipo de infecção. Em crianças, principalmente nas crianças abaixo dos 5 anos, ela vai acontecer sempre que o sistema imune tiver que fazer algum tipo de defesa para algum agressor. Os principais agressores nas crianças são vírus, mas a febre também pode acontecer por infecções bacterianas. Quando acontecem infecções bacterianas, normalmente elas são secundárias a algum vírus que a criança teve contato prévio. Como que isso ocorre? As maiores causas de febre são por vírus respiratórios. Quando a criança tem contato com algum vírus, por exemplo, que possa causar resfriado ou gripe, ou mesmo algum vírus gastrointestinal, que são aqueles capazes de causar diarreia e vômito, o corpo vai reagir de algum jeito. A febre ajuda a resposta imune a agir direcionadamente, defender o corpo daquele agressor, daquele patógeno diferente que a criança tem contato. O que é patógeno? Qualquer micro-organismo que não é comum, que não faz parte da flora habitual do corpo, que são aqueles germes que o nosso corpo tem, por exemplo, no trato gastrointestinal, que é boca, intestino, estômago e pele, para nos defender dos germes que são externos a isso. Por que que a febre ocorre? A febre auxilia o sistema imune, facilita com que as células de defesa encontrem aquele bicho ali diferente, que não é nativo, para auxiliar, para ajudar o corpo a combater aquele bicho ali que está causando alguma desordem. Febre é importante. Quando é que eu devo dar medicação para febre para minha criança? Quando a gente tem uma temperatura maior que 37,8 ou maior que 37,5 no termômetro axilar, o termômetro de orelha, aquele de testa, retal oral não vale. Essa temperatura de 37,5, 37,8 é apenas para o termômetro axilar, aquele compridinho que a gente compra da farmácia. Lembrando que é sempre importante evitar os termômetros de mercúrio, porque eles podem trazer um risco de intoxicação se acidentalmente for quebrado. Sempre manter longe do alcance das crianças, tá, gente? Temperatura axilar entre maior que 37,8 ou maior que 37,5 se a criança ficar muito desconfortável. Abaixo que disso não é febre, mas não tem risco, por exemplo, da criança ter uma convulsão febril, e como a febre é importante para auxiliar na resposta imune, a criança não deve ser medicada. Abaixo de 37,8, caso ela esteja confortável, abaixo de 37,5 costuma ser bem tranquilo, tá bom? Quais são os principais medicamentos que eu dou para minha criança quando ela estiver apresentando febre? Em casa, primeiro dia de febre, primeiro pico, como é que faz? Como que cuida? Paracetamol ou dipirona. Evitar sempre as medicações anti-inflamatórias, do tipo ibuprofeno ou cetoprofeno, porque caso a criança esteja com alguma infecção por arbovírus, por exemplo, dengue, zika ou chikungunya, e eu ofereço anti-inflamatório para ela, eu tenho risco de causar complicação, tá bom? Existem algumas outras medidas que a gente pode associar, além de medicação antitérmica, para dar conforto para a criança, para ajudar no controle dessa febre, que é banhozinho, evitar a qualquer custo banho gelado, porque isso é muito desconfortável para a criança, então banho ou em temperatura ambiente ou numa temperatura morninha, tá joia? Compressinha fria, principalmente nas regiões de axila, de pescoço, testinha e de virilhas. Quando é que eu devo pensar em levar o meu filho a pronto atendimento ou procurar auxílio médico? Quando eu tenho uma febre que está persistindo mais que 72 horas, mais que 3 dias.
Neste caso, eu devo pensar que pode ter alguma infecção bacteriana associada que está fazendo persistir essa febre. E aí eu preciso procurar o auxílio, procurar atendimento médico para avaliar se essa criança vai precisar iniciar antibiótico terapia ou não, tá bom? Quais são os riscos? Quando é que a febre fica muito alta, que eu preciso pensar em complicação, que eu devo me preocupar exclusivamente da febre, além da duração de 72 horas. Febre que aumenta muito rápido, tá? E aí eu quero esclarecer uma coisa aqui, que é um mito, que a gente já ouviu falar muitas vezes, talvez a sua avó, sua tia já tenha te falado, que febre muito alta aumenta o risco de convulsão. Não é exatamente assim. O que faz a criança ter risco para convulsionar durante a febre é uma ascensão muito rápida de temperatura. Então, se eu tenho uma temperatura ali de 37, 37,5, em menos de 10 minutos essa temperatura ficou muito mais elevada, subiu para 38,5, 39, nesse caso a criança tem risco de apresentar algum tipo de convulsão febril. Uma temperatura muito alta, mas que foi subindo aos pouquinhos, normalmente não tem esse risco. Tá joia? Convulsão febril é critério para avaliação em pronto-socorro? A criança apresentou febre, daí ficou molinha, ou então perdeu a consciência, começou a tremer a mãozinha, virou o olhinho, caiu no chão? Provavelmente é uma convulsão febril. Essa criança deve ser avaliada em pronto-socorro sim, para descartar algum caso de infecção grave, tá bom? Sempre. Quais são os principais focos que geram febre nas crianças? Infecções respiratórias, algumas vezes o principal sintoma, o primeiro sinal na criança é febre antes de desenvolver, por exemplo, tosse ou rinorreia ou aquela coriza da gripe do resfriado. Outro foco importante é a infecção urinária nas crianças que são pequenas, aquelas que usam fralda, que têm principalmente menores que 6 meses e meninas. As menininhas menores de 6 meses, algumas vezes a febre é por conta de infecção de urina. Então, essa febre mais persistente, com mais que 3 dias, se ela não apresentou nenhum sintoma diferente, é necessário avaliar em pronto-socorro para descartar que o foco dessa infecção seja urinária. Tá joia? Criança que começou com diarreia, que começou com vômito e começou a apresentar febre, se ela tiver alguma característica anormal do vômito ou da diarreia, por exemplo, também é critério para levar ao pronto-socorro, mesmo que não tenha passado ainda 3 dias e a criança está apresentando febre. O mais importante nos casos febris é manter a criança muito bem hidratada, tá bom? Então, água o tempo todo, não precisa ser aos montes, mas um golinho várias vezes. Uma boa hidratação garante que o corpo tenha substrato, que ele tenha um equilíbrio necessário para combater a infecção mais eficazmente. Então, para você, pai, que tem alguma dúvida sobre as principais doenças que acontecem nas crianças, sobre quando procurar o pronto-socorro e em quais casos a criança pode ser assistida em casa sem problema, me acompanhe aqui no canal. Se você tem alguma dúvida sobre bronquiolite, eu já gravei um vídeo sobre isso. Se inscreva aqui, compartilhe com um amigo e acompanhe para saber tudo sobre doenças de crianças.